A Câmara Municipal de Curitiba retomou hoje a análise do processo de cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT. Esta é a segunda vez que os vereadores analisam o caso em plenário. As sessões de hoje e amanhã estão sendo realizadas por conta da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que suspendeu os efeitos da votação realizada no mês de junho. Já na abertura da sessão, a advogada de defesa do vereador Renato Freitas, Renata Desplanches, usou a tribuna. No documento apresentado por ela, o período de 90 dias contado do início à conclusão do julgamento já estaria esgotado e, por isso, a sessão não será válida. Mas nós trouxemos aqui hoje um parecer que justamente demonstra que o prazo é uma matéria que não pode o regimento interno dispor de forma diversa do decreto-lei. Os demais temas é sim possível que o regimento seja seguido, mas nesse caso o decreto não é subsidiário. Ele é a norma aplicável no caso. Então, o nosso pedido hoje é exclusivamente em relação ao arquivamento do procedimento e, caso não seja acolhido, a defesa respeita a opinião dos vereadores e nossas alegações em relação ao mérito serão feitas todas amanhã. O presidente da Câmara, Tico Kuzma, rebateu o argumento da defesa de Renato Freitas e ressaltou que a Justiça já entendeu que está no regimento interno da Casa, é o que vale nos processos internos. As decisões anteriores, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, confirmaram que a Câmara Municipal seguiu o regimento interno, que esse regimento interno estava correto em relação à convocação da sessão especial com dia útil de antecedência. Entretanto, com uma medida preliminar e com cautela, a desembargadora sugeriu que talvez a convocação de 24 horas para a defesa se pronunciar. A defesa não viu essa convocação, ou seja, não teve acesso ao e-mail à convocação com 24 horas. Então, por cautela, a desembargadora preferiu suspender os efeitos daquela sessão até julgar essa proposta da defesa. E também deu a oportunidade da Câmara realizar uma nova sessão. E a Câmara, entendendo o interesse público nessa questão da quebra do decoro parlamentar e até mesmo para poder beneficiar a defesa, então resolveu convocar uma sessão, novamente as sessões especiais, para esse julgamento, evitando assim a demora do Poder Judiciário em julgar aquela discussão anterior. Olha, apesar de toda essa discussão aí, a sessão prosseguiu, viu? A leitura do processo foi feita e os vereadores puderam se manifestar. A defesa, que teria 2 horas para apresentar as alegações, preferiu nem usar a palavra. Na primeira tentativa de votação, o vereador Éder Borges, do PP, que está impedido de votar por ter feito a representação contra Renato Freitas, registrou o voto e aí acabou gerando discussões. Tá, e essa daí foi a discussão, então, entre Éder Borges e Renato Freitas, que pode ser um bicaçado, né, Mike? É isso, a votação em primeiro turno foi pela cassação com 23 votos favoráveis, 7 contrários e 1 abstenção. O pedido de cassação do vereador precisa ser votado mais uma vez. A segunda discussão está prevista para esta sexta-feira. Para confirmar a perda de mandato, 20 dos 38 vereadores precisam votar favoráveis à cassação. Renato Freitas, só para relembrar, responde a um processo de quebra de decoro parlamentar. O caso envolve uma manifestação em fevereiro no Centro Histórico de Curitiba. Um ato contra o racismo terminou com a invasão da Igreja do Rosário, que gerou polêmica, acusações de perturbação da prática religiosa, entre tantos outros fatores. Mike, a defesa de Renato Freitas não apresenta nenhuma surpresa, na verdade, nenhuma carta na manga, pelo menos na sessão de agora. Mais uma vez, tenta usar o argumento de que é por conta do tempo e por conta do prazo, essa sessão ou essas sessões seriam inválidas. Essa é a prática do PT. Você veja, o Lula tá na rua por quê? Não é porque ele foi absolvido. Os crimes aconteceram, horas. Há provas robustas e sobradas, como diz o próprio processo, na investigação. Ele tá na rua por questões burocráticas, por questões processuais. O mérito do crime do Lula não é analisado quando o processo é anulado. Não, são meandros, são chincanas, são questões meramente processuais. Acharam
aliás, melhor que acharam, desenharam o pelo no ovo. Olha, aqui tem um probleminha, e anularam tudo com base nisso. As pessoas roubaram, as pessoas devolveram dinheiro, né? Enfim, todo mundo sabe da história. A argumentação no caso do Renato Freitas por parte do Partido dos Trabalhadores é semelhante. Eles tentam dizer que não houve invasão, mas é só você ver o vídeo. Ora, se alguém bate a porta na tua cara, é porque você não é bem-vindo àquele local. Acho que isso é consenso entre todo mundo. O padre, né, fecha a porta da igreja porque eles estavam incomodando a celebração da missa, a celebração daquele culto religioso. Aí eles dão a volta e entram pela outra porta lateral. Se alguém fecha a porta na sua cara e você entra pela outra porta do templo, você está fazendo o quê se não invadir? E mais que isso, aí os vídeos mostram o pessoal gritando, cantando, bandeira comunista no altar e aquela cena grotesca que correu o Brasil. Então, as imagens falam por elas mesmas. Está mais do que provado que ali houve quebra de decoro, porque o parlamentar, né, usou ali a força para entrar em um templo religioso e impediu a celebração de um culto. Então está mais do que provado, tanto é que 22 parlamentares da capital votaram pela cassação dele. Eu queria, inclusive, aqui, Escola, deixar bem claro duas coisas. A narrativa que o PT vende agora é que é racismo. Não tem nada de racismo. Nada de racismo. Ele cometeu, né, um crime, isso é crime, segundo o Código Penal brasileiro, né, que é você não deixar que uma celebração religiosa aconteça livremente. Isso é crime. Tá lá, ele tem que ser inclusive investigado criminalmente. Não tem nada de racismo. Ele foi punido juridicamente, politicamente. O processo de impeachment, processo de cassação nesse caso. Cassação é sempre uma via de mão dupla. Tem a questão política, a questão jurídica. Então, nas duas ele foi condenado. Ele cometeu um crime e é isso. E outra coisa, essa argumentação utilizada por boa parte dos vereadores que são a favor do Renato Freitas, de que, veja, historicamente a Câmara nunca puniu ninguém, ela é vergonhosa. Quero dar parabéns, inclusive, aqui ao vereador Daniel Couto, que fez uma fala incisiva sobre isso. Ora, se não puniu antes, não vai punir nunca mais? É isso? Então é o seguinte, que comece agora a ser punido quem faz coisa errada. E que o Renato Freitas seja o primeiro de muitos que cometem ilegalidades e tem que ser afastados. Essa argumentação que, tem gente que fez rachadinha e não saiu, deveria ter saído. Então agora a Câmara que comece a tratar de forma mais enérgica seus malfeitores. E é isso. E Curitiba é o reflexo da sua Câmara de Vereadores. Os vereadores estão lá porque eles representam a cidade. E a cidade, através de seus representantes, definiu que Renato Freitas não está à altura do cargo e não pode representar a cidade. Acabou, amanhã vai ter a segunda votação, claro. Amanhã vai ter mais confusão, viu, Escola? O PT marcou um ato lá, porque amanhã é mais simbólico. Amanhã é mais simbólico. Então eles vão levar a gente lá, claque lá pra vaiar, pra xingar os vereadores, né? Amanhã eu tenho a impressão que a defesa vai querer fazer alguma fala, hoje não quis falar. Então amanhã vai ser um ato político do PT. E por que é um ato estritamente político? O PT tá pouco se importando se o Renato Freitas fica ou não na Câmara de Curitiba, porque a preocupação é outra. O Renato Freitas sai e entra na Júlia, que é do PT. O partido não fica descoberto. A preocupação do PT é que o Renato Freitas, com essa cassação, pode ficar inelegível. E o PT conta com ele para ser um dos puxadores de votos na chapa deles de deputados. A preocupação do PT é só essa, não se engane. Eles não estão preocupados com o mandato de vereador. Eles estão preocupados com o futuro de Renato Freitas, que passa pelo futuro do partido, né? De fazer muito voto para tentar carregar, inclusive, outros junto com ele, através do quociente eleitoral. Vamos ver o que vai acontecer. A lei manda caçar, e quem é caçado perde direito político. Mas o Brasil tem tanta confusão, né? Tem a brecha Dilma Rousseff, né? Que ganhou o impeachment, e aí cindiram. A lei falou que perde o mandato e os direitos políticos. Aí, porque era Dilma, entenderam que o E virou OU. Olha como os caras reescrevem a lei. O E virou OU.
E aí a Dilma, por exemplo, perdeu o mandato, seguiu com os direitos políticos, mas ainda bem o povo de Minas Gerais deu o recado nas urnas, ela não se elegeu lá como senadora em uma das 2 vagas que estavam disponíveis na última eleição. Então é isso. Podem fazer o que quiserem. Ainda, graças a Deus, o poder emana do povo. E o povo sabe o que faz e a Câmara acerta e acerta muito bem quando toma essa decisão através de seus representantes populares. Escola. Você que está na nossa live participa com a gente e pode responder, inclusive, nós podemos voltar a esse assunto ao longo da nossa edição de hoje. Você acha que Renato Freitas deve ser cassado? A gente tem que acompanhar também a votação dos parlamentares na Câmara para saber se eles vão manter o voto de 60 dias atrás, mais ou menos. Mas uma coisa que me chamou a atenção na fala da defesa, ou na verdade na não fala da defesa de Renato Freitas, é que dessa vez eles não usaram aquele argumento de que a igreja teria perdoado. É o papel da igreja, a igreja que perdoa, mas a justiça, a Câmara tem que seguir regimento. Falam tanto em regimento, o básico a ser feito é seguir o regimento num caso como esse, porque as imagens falam por si só. É importante falar também que a orientação geral da Igreja Católica é de não se envolver em política. Inclusive a Igreja, escola, proibiu candidatos de usarem insígnia de padre, de bispo, qualquer outra coisa nesse sentido. Então, se setores da igreja querem fazer política, que façam por eles mesmos, mas não usem o nome da instituição. Tá cheio de gente de esquerda ali dentro da Igreja Católica e que não tem problema nenhum, a igreja é ampla, né? Ela é democrática, mas ela não pode ser usada como ferramenta de militantes ideológicos. Uma coisa é a religião de cada um, outra coisa é a ideologia. Então, a igreja proíbe, inclusive veda, que seus fiéis se utilizem da estrutura da igreja para fazer política, né? E então é importante também separar as coisas. Eu digo isso porque estava previsto lá do padre ou do bispo, não sei, ir lá hoje na Câmara, acabou não se confirmando isso. Ainda bem, não sei se vai amanhã, mas é importante separar as coisas. Aliás, é a esquerda que sempre fala que não se pode misturar religião e igreja. Então agora que isso seja levado ao pé da letra. Inclusive os nossos ouvintes falando aqui, né, que já estamos em agosto, a manifestação que a gente tem imagens para quem está na nossa live, a gente vai soltando aí para você ver. Pode até tirar o áudio. O pessoal que está reclamando. De partidos políticos, gritos, até de senhora guerra. Ali, ó, uma senhora idosa conversando com os manifestantes. É uma fiel da igreja, estava ali rezando. O que se faz na igreja? Reza. E foi impedida de rezar pelos manifestantes. Se isso não é atrapalhar culto religioso, o que é a escola? Eu não consigo entender e nem conceber. Se você invadiu, invadiu. A palavra é autoexplicativa e a imagem também. Então você que estava na nossa live conseguiu acompanhar um pouquinho para relembrar também essa situação que aconteceu em fevereiro, está sendo julgada agora na Câmara de Vereadores pela segunda vez e Renato Freitas pode ser um bicaçado. Bandeira vermelha ali, tremulando, PCB, né, comunismo no altar, é isso. E escola, para terminar esse assunto, veja, sabe o que é a luta contra o racismo de verdade? É o que a Assembleia fez essa semana, escola. O que a Assembleia fez? Discutiu um projeto de lei que aumenta a punição para quem é racista. Isso é luta de verdade contra o racismo. Essa é a atuação parlamentar que tem que ser feita. O Renato Freitas podia propor coisas semelhantes na Câmara de Curitiba. É verdade que a lei é federal, só o Congresso pode debater? É verdade, mas a Assembleia debateu penas administrativas. Curitiba pode fazer a mesma coisa? Isso é lutar contra o racismo, não invadir a igreja. Por isso que eu digo, vamos separar as duas coisas. O PT colocou uma narrativa goela abaixo e não é nem muitas vezes com uma preocupação da luta contra o racismo. É para eleger um dos seus. Né? Eles veem o Renato Freitas como um ativo partidário que faz votos. Né? E é assim, é planilha, é número, é voto. Eles muitas vezes esquecem a ideologia. Agora 4h13.